Dr. Renato, transmissão pelo YouTube iniciada. Ok. Então, sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora Santana, constatada a presença de quórum, declaro aberta a 10ª sessão ordinária, segunda em formato telepresencial, da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado, transmitida pelo canal do YouTube TCRN, sessões ao vivo, nesta terça-feira, 28 de abril de 2020. Expediente. A secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão ordinária, realizada em 22 de abril de 2020, quarta-feira, às 9 horas. Primeira em formato presencial, presidida pelo excelentíssimo conselheiro Renato, os excelentíssimos senhores conselheiros Oliveira Jales, Antônio Eder Souza Santana e o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, o procurador Otto Moreno de Medeiros Alves. Ausência justificada do excelentíssimo conselheiro Tarcísio Costa. Registradas as presenças das secretárias das sessões e assessores de gabinete. Expediente. Iniciados os trabalhos da sessão, foi lida a ata da 8ª sessão ordinária de 2020, que, colocada em votação, foi aprovada à unanimidade. Ordem administrativa. O excelente senhor conselheiro Renato Costa Dias convocou o conselheiro substituto Antônio Eder Souza Santana para compor a mesa. O excelentíssimo conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales retirou de pauta o processo 4265-2007 da Prefeitura Municipal de Serra Caiada. Término da sessão, 9h32. Ordem do dia. É só, conselheiro. Em discussão a ata, não havendo nenhuma proposição de emenda ou alteração, considero aprovado. Ordem administrativa. A palavra está facultada na ordem administrativa. Senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Eu peço a palavra na ordem administrativa para pedir a retirada de pauta do processo 5.874/2014, que, fazendo uma análise mais rebuscada, nós chegamos à conclusão que esse processo deve ser relatado no pleno. Então, portanto, eu peço a retirada de pauta dos 5.874 de 2014. Aberta a ordem administrativa. Na ordem administrativa, aproveito a oportunidade para convocar o conselheiro substituto Antônio Eder Souza Santana para compor a mesa em substituição ao conselheiro Tarcísio Costa. Se um dos senhores conselheiros deseja fazer uso da palavra, passemos à ordem do dia. Na ordem do dia, tenho a relatar o processo que foi a mim distribuído. O processo número 484/2019, TCE, interessado Câmara Municipal de Pedra Grande, RN. Assunto: gestão fiscal referente ao exercício de 2014. Responsável: Joelson Dantas Pereira, gestor à época. Relatório: versos presentes autos da prestação de contas da Câmara Municipal de Pedra Grande, RN, referente ao exercício de 2014, de acordo com a resolução número 004/2013, TCE, sob a responsabilidade do senhor Joelson Dantas Pereira. O corpo técnico, através da ADAN, constatou a tempestividade na remessa dos relatórios de gestão fiscal e dos anexos bimestrais, conforme exigido na resolução número 004/2013, TCRN, assim como a observância dos limites constitucionais. Finalizou a informação sugerindo o arquivamento do processo, conforme previsto no artigo 73, parágrafo 1 da Lei Complementar Estadual 464/2012, referente à gestão fiscal da Câmara Municipal de Pedra Grande no exercício de 2014. O Ministério Público Especial, em parecer número 075/2020, da lavra da doutora procuradora Luciana Ribeiro Campos, corroborou com o entendimento do corpo técnico, concluindo pela regularidade da matéria, com base no artigo 73 da Lei Complementar 464/2012, uma vez que a matéria se encontra em conformidade com as disposições legais e regulamentares cabíveis. É o que importa relatar, passa a fundamentar.
No início, convém destacar que o gestor tem o dever constitucional de prestar contas com vistas a comprovar a correta aplicação dos recursos públicos, bem como possibilitar a avaliação do adequado atendimento dos interesses da coletividade da contabilidade. Por outro lado, a omissão no cumprimento desse dever e a falta de comprovação do efetivo emprego das verbas geridas acarreta a presunção jurisdicionante de que ocorreu destinação irregular. No presente caso, muito embora não se trate de julgamento de contas em sentido estrito, o gestor responsável da Câmara Municipal de Pedra Grande, RN, no exercício de 2014, Sr. Joelson Dantas Pereira, cumpriu todas as determinações da Resolução 004/2013 TCRN, tanto em se tratando de sua gestão fiscal, quanto no cumprimento dos prazos, como bem constatado pelo corpo técnico DAN, em que asseverou que houve o envio tempestivo das informações dos primeiros, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dos anexos bimestrais dos prazos da publicação, os comprovantes de publicação das informações do RGF, todos do primeiro e segundo semestre, e os totais das despesas com o pessoal manteve-se abaixo do limite de alerta permitido ao longo do ano. O total das despesas com a folha de pagamento, folha de pessoal e despesa com remuneração dos vereadores mantiveram-se abaixo do limite legal. Sendo assim, filiu ao entendimento do corpo técnico do partido especial, no sentido de que a prestação de contas da Câmara Municipal de Pedra Grande, referente ao exercício de 2014, sejam considerados regulares. Dessa maneira, concordando com o corpo técnico e com o partido especial, voto pela regularidade da matéria, conforme previsto no artigo 73 da Lei Complementar no 464/2012 e o seu consequente arquivamento, nos termos do parágrafo único do aludido artigo, tendo em vista que a prestação de contas da Câmara Municipal de Pedra Grande, referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Joelson Dantas Pereira, se encontra em conformidade com as disposições legais e regimentais cabíveis. Como voto, senhores conselheiros, senhor procurador, vamos tomar processo relatório, passo a palavra ao conselheiro Antônio Éder, em substituição ao conselheiro Tarcísio Costa. Muito bom dia a todos. Em substituição ao conselheiro Tarcísio, não tenho processos a relatar, excelência. Eu retorno na sequência natural da ordem do dia para relatar os processos da minha relatoria originária. Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Gales. Senhor presidente, senhor conselheiro em substituição, conselheiro Antônio Éder, digníssimo procurador, doutor Luciano Silva Costa Ramos, secretárias da sessão, assessores que nos acompanham aqui e os que nos acompanham pelo YouTube. Senhor presidente, eu tenho a relatar na presente sessão, inicialmente, o processo 4.491/97. O judicionário da Prefeitura Municipal de Alexandria, análise de documentação relativa ainda ao período de janeiro a junho de 96. E o responsável, o senhor Francisco Janduí Fernandes. Versam, portanto, os autos sobre a análise da comprobatória da despesa da Prefeitura de Alexandria, atinente ao exercício de 96, no período de janeiro a junho. Já foi apreciado por esta Corte, a qual decidiu pela irregularidade da matéria e condenação ao senhor Francisco Janduí Fernandes do pagamento de multa e ressarcimento erário, conforme o Acórdão 12/2003. Após o trânsito julgado, o responsável foi citado para efetuar o pagamento dos débitos, quedou-se inerte. Verificando a possível incidente da prestação da pretensão executória do tribunal, o conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, então relator do feito, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público de Contas para pronunciamento. Através do parecer 187/2016, o procurador Dr. Tiago Martins Guterres opinou pela inaplicabilidade da prestação da pretensão executória na hipótese em apreço, sob o argumento da irretroatividade do prazo previsto no artigo 115 da Lei Complementar 464/12.
O feito foi, então, a mim redistribuído em face à sucessão presidencial, conforme o artigo 177, parágrafo 3º do Regimento Interno. É breve relatório, passo, então, ao voto. A lei orgânica desse Tribunal de Contas, que é a 464/12, traz a disciplina da prescrição aplicável aos processos em curso no tribunal, tratando em seu artigo 115 da prescrição executória quinquenal. A ser observável quando o crédito relativo à multa imputada por meio do acordo não tiver sido objeto de cobrança dentro do prazo de 5 anos a contar do trânsito julgado. O referido dispositivo, tanto quanto o 332 do Regimento Interno desse tribunal, que também trata da matéria, não estatui marco temporal para início da incidência da norma. Desse modo, entendo que os dispositivos detêm plena eficácia, inclusive com relação aos processos em curso na data de entrada de vigor da norma, até porque, ao que parece, o objetivo do legislador foi exatamente promover a racionalidade administrativa e a economia processual. Tanto é assim que, reiteradamente, tem se reconhecido no âmbito dessa Corte a aplicação da prescrição executória a partir da data de entrada em vigor da Lei 464/12, farta é a quantidade de decisões nesse sentido, a exemplo dos recentes acordos proferidos nos autos dos processos. Eu trago aqui os acordos 128/18 dessa segunda Câmara, o 211/18 da primeira Câmara e, além disso, o acordo 221/18 do Pleno. Outro sim, também a consultoria jurídica dessa Corte, por meio do parecer 199/2015, incerto nos autos do processo 8.189/2000, posicionou-se sobre essa matéria, manifestando-se favoravelmente à aplicação imediata da prescrição quinquenal executória a partir da entrada em vigor da Lei Complementar 464/12, ressalvando a necessária análise prévia quando há ocorrência de eventual hipótese de interrupção ou suspensão de prazo. Desse modo, percebe-se que a medida de justiça que enaltece o princípio da segurança jurídica, da eficiência, da celeridade, da economicidade, o reconhecimento da prescrição em debate, porquanto o nosso ordenamento jurídico prático, pátrio, em diversos diplomas, prevê a inviabilidade da indefinida projeção do tempo da possibilidade de cobrança de valores administrativos, ressalvadas, claro, as hipóteses de ressarcimento erário, conforme o 37, parágrafo 5º da Carta Magna. Afastada, pois, a irretroatividade arguída pelo Ministério Público de Contas, voltando especificamente ao caso em tela, verifico que houve extenso lapso temporal no âmbito do processo, notadamente porque a citação de pagamento ocorreu em 18 de agosto de 2003 e passaram mais de 5 anos até o presente momento, sem a ocorrência de qualquer outro marco interruptivo ou suspensivo da prescrição. Exposto, diante do transcurso do lapso temporal ininterrupto superior a 5 anos, desde a citação realizada, reconheço a incidência da prescrição da pretensão executória, versada no 115 da Lei Complementar 464/12, relativamente à multa imputada no acordo subenário. No que tange à restituição erária imposta, não há que se falar em pressão ante a norma esculpida no 3715 da Constituição. Então, eu concluo, em consonância com o Ministério Público, voto pelo reconhecimento da prescrição da penalidade de multa imposta no Acórdão 12/2003, consequentemente com o registro da decisão no Cadastro Geral de Acompanhamento. Voto por constituir processo para execução de ressarcimento ao erário nos termos do 22 e seguinte da Resolução 13/2015. É o voto, senhor presidente. Tenho ainda a relatar, senhor presidente, retirada de pauta do 5874, deixa-me ainda a relatar outros processos. O seguinte é o 24.957/2016. Trata-se das contas do chefe do Poder Executivo referente ao ano 2014 e o jurisdicionado é a Prefeitura Municipal de João Câmara, responsável, senhor Ariosvaldo Targino de Araújo.
Portanto, versam os autos sobre as contas anuais do chefe do Poder Executivo de João Câmara, tenente do exercício 2014, de responsabilidade do senhor Ari Osvaldo Targino de Araújo, então prefeito municipal. Análise preliminar da matéria, a DAN sugeriu a emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas, em razão de não ter sido disponibilizados o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, além da própria LOA, que inviabilizaria a análise das contas. Citado, o responsável quedou-se inerte, consoante certificado pela DAE. Verificando que o único óbvio para análise material das contas era a ausência das leis orçamentárias, determinei notificação ao atual prefeito para apresentar cópia da legislação, sobrevindo o documento 4.065/2019. Em sua manifestação, o corpo técnico da DAN emitiu, então, o relatório de auditoria 52/2019 da DAN, Contas de Governo, no qual sugere a emissão de parecer prévio pela desaprovação em razão de outras irregularidades agora, quais sejam: descumprimento do prazo de envio de prestação de conta, não remessa de documentos exigidos pela resolução, ausência do QDD e das leis e decretos de abertura de créditos adicional, não previsão da contribuição social e deficiência na arrecadação da COSIP, despesa de Fundeb que superam as receitas do referido fundo e déficit orçamentário, apuração de déficit. Oportunizada a apresentação de defesa, novamente o responsável permaneceu inerte. Então, esse é o relatório. Passo, então, ao voto. E eu digo que o exame das contas de governo focaliza a conduta do administrador no exercício de suas funções de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas, idealizadas na concepção das leis orçamentárias, na leitura do professor José de Ribamar Caldas Furtado. A competência constitucional do Tribunal de Contas do Estado em apreciar e emitir parecer prévio permite avaliar, portanto, o desempenho do chefe do Poder Executivo refletido nos resultados da gestão orçamentária e financeira patrimonial. A apreciação das contas anuais do município de João Câmara, no exercício de 2014, tem por base elementos fáticos incertos no relatório de auditoria produzido pelo corpo técnico da DAN e apresentou análise criteriosa sobre as contas. Feita essa exposição, passa então a análise das irregularidades identificadas. Primeira irregularidade: alterações orçamentárias. Nos termos do artigo 10, parágrafo 1º, inciso 12 da Resolução 4/2013, as contas anuais prestadas pelo prefeito devem ser compostas, entre outros documentos, do quadro de detalhamento de despesa, acompanhado de cópia de lei, decretos relativos à abertura de créditos adicionais e reajustes salariais. Apenas a apresentação desses documentos, com essa apresentação, é possível verificar se os valores informados no sistema de auditoria efetivamente refletem as alterações orçamentárias, consoante alertado pelo corpo técnico, o QDD e os respectivos atos normativos não constam na prestação de conta do município naquele exercício, o que obsta, portanto, a verificação dos seguintes itens. Primeiro, se o percentual de créditos adicionais abertos atendeu ao disposto na LOA. Segundo, se houve autorização do Legislativo para a abertura desses créditos especiais. Se os créditos suplementares especiais foram abertos por decreto e se indicam os recursos correspondentes. E ainda, se no caso dos créditos extraordinários, se esses cumprem os requisitos consoante no artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal. Nesse segundo manual de auditoria do TCE, aprovado pela Resolução 4/2014, o descumprimento de qualquer dos itens acima configuraria conduta classificada como grave nessa toada, se não foram apresentados os documentos necessários à análise da legalidade das alterações orçamentárias, a conduta omissiva figura-se igualmente grave, devendo ser considerada para a emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas. Segundo ponto, previsão e arrecadação de tributos. Conforme previsto no artigo 11 da LRF, a instituição
previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente, da federação, constituem requisitos essenciais da responsabilidade da gestão fiscal. O artigo 58 do mesmo diploma legal dispõe que a prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e o combate à sonegação, as ações de recuperação de crédito nas instâncias administrativas e judiciais, bem como as demais medidas de incremento das receitas tributárias de contribuições. Diante dessas considerações, forçoso reconhecer a importância que o legislador conferiu à previsão e à arrecadação das receitas, notadamente quando veda a realização de transferências voluntárias para ente que não instituir, prever e arrecadar todos os impostos da sua competência. Isso está no parágrafo único do artigo 11 da LRF. No mesmo sentido, o manual de auditoria desse tribunal classifica essa conduta como grave. No exame da prestação de contas sob análise, a unidade instrutiva consignou, aspas, na análise do PCA, observou-se que o ente previu e arrecadado todos os impostos de competência municipal, IRRF, IPTU, ITBI e ISS. Entretanto, verificou-se que não houve previsão ou arrecadação das contribuições de competência municipal, como seja, contribuição social e contribuição de melhoria. Além disso, nota-se a deficiência na arrecadação da COSIP em relação ao que fora previsto na LOA. Apesar de regularmente citado, o responsável não apresentou defesa, não havendo nos autos indicação de qualquer circunstância prática que possa ter limitado a ação do gestor. Isso conforme o 22, parágrafo 1º da LINPE. Assim, essa grave irregularidade também será considerada para emissão do parecer prévio. Terceiro ponto, déficit orçamentário. A Lei 4.320/64 prevê a elaboração de balanço orçamentário e dispõe que este demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Artigo 102. O déficit da execução orçamentária demonstra a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, constituindo um indicador de má gestão orçamentária em razão do aumento da dívida de curto prazo. Analisando o balanço orçamentário do município João Câmara no exercício 2014, a DAN constatou déficit orçamentário da ordem de R$ 7.328.378,96, o que equivale a 13,3% de toda a receita executada. É importante destacar que o desequilíbrio orçamentário pode ser devido à utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais. No entanto, a prestação de contas sob exame não há nenhuma evidência de que o déficit orçamentário decorre dessa situação, notadamente porque o balanço orçamentário não é informado o saldo de exercícios anteriores. Em esforço de convencimento, verifico no processo 18.198,14, que trata das contas de 13, eu fui olhar lá para tentar fazer um juízo de valor, consta o balanço patrimonial de 13, no qual é apurado um déficit financeiro e não superávit. Então, um possível superávit que podia vir do orçamento de 2013 não existe, muito pelo contrário, também foi deficitário. A Lei Complementar 101/2000 induz a superávites para reduzir a dívida pública, dispõe no seu artigo 9º acerca das medidas adotadas ao longo do exercício. Eu transcrevo no voto o artigo 9º, parágrafo 3º e 4º. E volto. Como se denota ao longo do exercício, o prefeito é alertado sobre o déficit que se avizinha, não havendo, portanto, que se falar em surpresa na fixação da receita. A gravidade da não limitação de empenho é reconhecida na Lei 10.028/2000, essa, inclusive, em seu artigo 5º, os incisos 3, no parágrafo 1º e parágrafo 2º. Assim, acostando meu entendimento do corpo técnico, concluo que a ocorrência de déficit orçamentário também deve ser considerada para a emissão do parecer desfavorável à aprovação das contas. Analiso agora o descumprimento do prazo para prestação de contas e sonegação de documentos. A análise técnica apontou o descumprimento do prazo para envio da prestação de contas por mais de 90 dias e ausência do envio dos seguintes documentos exigidos:
demonstrativo de mutações de patrimônio, notas explicativas de demonstrações contábeis imprescindíveis ao contexto da contabilidade, relatórios constanciados sobre as atividades desenvolvidas, relatórios complementares de inventário, relação de bens públicos alienados, baixado do patrimônio no decorrer do exercício, relação dos empenhos escritos em restos a pagar, discriminação do responsável por adiantamentos, bens ou valores da administração, certidão da Câmara enumerando as leis complementares ordinárias, decreto legislativo e resoluções aprovadas no exercício, relação da frota de veículos, quadro de detalhamento de despesa, que a gente já falou, QDD, relação dos convênios vigentes no exercício, parecer do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização de Profissionais da Educação, portanto, importante para o controle social, o parecer do Conselho do Fundeb, relação de precatórios, relação contendo nome, CPF titular de cada secretaria municipal, informando outro sim a data de início e término da gestão, caso de eventuais substituições ou afastamento de secretários ocorrido no exercício. A mora do gestor na alimentação do sistema de autoria prejudica a ação fiscalizatória desta Corte, impedindo a sua execução de maneira eficaz, acarretando graves prejuízos ao interesse público. Também, segundo o nosso manual de auditoria, essa é uma irregularidade gravíssima e a sonegação de documentos é classificada como irregularidade grave, que também serão consideradas. Trago ainda um outro ponto sobre o recurso do Fundeb. A Lei 11.494/2007 regulamenta o Fundeb, dispõe no seu artigo 21 que, em regra, os recursos do fundo devem ser utilizados no exercício financeiro que forem creditados. O parágrafo 2º do mesmo dispositivo permite que 5% dos recursos sejam utilizados no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. Na hipótese dos autos, o corpo técnico identificou que as despesas do Fundeb superam os valores da receita recebida no fundo, sem que o responsável tenha apresentado nenhuma documentação comprobatória com os devidos esclarecimentos, ainda que o saldo remanescente se refira a 5% previsto no artigo 2º, aliás, no parágrafo 2º do artigo 21 do Fundeb, a norma exige abertura de crédito adicional para esse fim, o que não foi evidenciado na prestação de contas da Prefeitura de João Câmara no exercício. Passa a conclusão. Em razão de todo exposto, em consonância com o posicionamento do corpo técnico, voto pela emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de João Câmara no exercício 2014, o qual o parecer segue anexo a esse voto. Nos termos do artigo 61 também da Lei Complementar 464, em razão das irregularidades verificadas, voto no sentido de que, após o trânsito julgado da decisão, seja instaurado um processo autônomo de apuração de responsabilidade a ser providenciado pela DAN. Esse é o voto, senhor presidente. E tenho aqui o parecer prévio que segue anexo ao voto. Eu vou ler de forma breve, é o mesmo processo, parecer prévio, tem todos os considerandos de praxe, e, ao final, conclui pela emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de João Câmara relativo ao exercício 2014 de responsabilidade do senhor Ariosvaldo Targino de Araújo, submetendo-as à respectiva Câmara Municipal. Por fim, exige que as conclusões desse parecer não excluam o julgamento por esse tribunal de contas individualizadas de responsabilidade de ordenador de despesas e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos. Esse é o voto, senhor presidente. Eu chamo a atenção que eu trago agora um voto que, dado esse período de isolamento, até a gente viabilizar as sessões por teleconferência, realmente eu estava angustiado de trazê-lo. Trata-se, então, de uma cautelar. Processo 9.614/2018, o judicionado da Prefeitura Municipal de Macau. Uma representação que deu, face à representação, a constatação indevida de inexigibilidade de licitação. O responsável é o senhor Túlio Bezerra Lemos. Relatório.
Trata de representação ofertada pela DAM, apontando irregularidade na contratação direta de escritório de advocacia pela Prefeitura Municipal de Macau. Na peça inaugural, o corpo técnico aduziu que, através da inexigibilidade de licitação 05/2018, Marco Inácio Advocacia foi contratado para a prestação de serviço rotineiro e habitual que deveria ser desempenhado por servidores do quadro pessoal da municipalidade. Além disso, considerando que o objeto do contrato não possui natureza singular, não seria possível a realização de contratação por inexigibilidade de licitação. O gestor responsável, o senhor Túlio Bezerra Lemos, foi notificado e esclareceu que, naquela data, 8 de novembro de 2018, o contrato decorrente da inexigibilidade 05/2018 havia sido rescindido, para que fosse feita uma adequação na forma de pagamento, fecho aspas. Argumentou que a recuperação de créditos do FPM visa aumentar a receita do município e defendeu a possibilidade de contratação de escritório de advocacia através de inexigibilidade de licitação. Instado a se manifestar, a DAM destacou que, em que pese ter havido a rescisão contratual referente ao processo de inexigibilidade 05/2018, na sequência, o município realizou um novo procedimento, também de inexigibilidade, junto ao mesmo escritório, nesse caso, a inexigibilidade 06/2018. A informação técnica reitera que não existe qualquer complexidade na propositura da ação de recuperação de créditos de FPM. Ao final, pugna pela irregularidade da matéria e pela concessão de medida cautelar para a suspensão do contrato decorrente do termo de inexigibilidade 06/2018. O Ministério Público de Contas, em parecer da lavra do doutor procurador, doutor Carlos Roberto Galvão Barros, manifestou-se nos mesmos termos do corpo técnico, inclusive quanto à medida cautelar sugerida. Esse é o relatório. Passo, então, ao voto. Como se denota, o cerne do presente processo diz respeito à contratação de escritório de advocacia por inexigibilidade de licitação para a recuperação de diferenças do FPM não repassadas ao município de Macau, a retificação da base de cálculo das futuras transferências. Embora a avença inicialmente identificada tenha sido revogada, qual seja a inexigibilidade 05/2018, a municipalidade instrumentalizou imediatamente uma outra contratação direta com o mesmo escritório e com a mesma finalidade, a 06/2018. Razão pela qual não há que se falar em perda de objeto da representação. Diante da constatação de irregularidades, a DAM e o Ministério Público pugnam pela adoção de providência imediata para a suspensão dos efeitos do contrato, sendo esse o ponto que passarei a analisar agora. De início, comporta assegurar a constitucionalidade da expedição de medidas de natureza cautelar no âmbito dos tribunais de contas, como já amplamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, como pelo poder implícito de natureza assecuratória ao exercício de sua competência finalística de controle externo da administração pública, em situação análoga à dos autos, na qual também se discutia a contratação do escritório de advocacia por inexigibilidade de licitação para recuperação de créditos fazendários. O STF deferiu pedido de contracautela para suspender decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Maranhão e restabelecer medida cautelar do Tribunal de Contas daquele Estado. Em razão da pertinência e semelhança com a matéria debatida nos presentes autos, peço vênia para transcrever trecho da decisão da ministra Carmen Lúcia. Diz a ministra: no exercício do Poder Geral de Cautela, o Tribunal de Contas pode determinar medidas em caráter precário que assegurem o resultado final dos procedimentos administrativos. Isso inclui, dada a peculiaridade da espécie vertente, a possibilidade de sustação de alguns dos efeitos decorrentes de contratos potencialmente danosos ao interesse público e aos princípios dispostos no artigo 37 da Constituição da República. Como assentado pelo ministro Celso de Mello, a atribuição de poderes explícitos ao Tribunal de Contas, como enunciado no artigo 71 da Lei Fundamental da República, supõe que se reconheça a esta Corte, ainda que, por implicitude, a possibilidade de conceder provimentos cautelares vocacionados a conferir a real efetividade das suas deliberações finais, permitindo assim que se neutralize situações de lesividade
atual ou iminente ao erário. Mandado de segurança 26.547 DF, decisão em 29 de 5 de 2017. E ainda, assentada tal premissa, que confere especial ênfase ao binômio utilidade e necessidade, torna-se essencial reconhecer, especialmente em função do próprio modelo brasileiro de fiscalização financeira e orçamentária, e considerada ainda a doutrina dos poderes implícitos, que a tutela cautelar apresenta como instrumento processual necessário e compatível com o sistema de controle externo, em cuja concretização o Tribunal de Contas desempenha como protagonista autônomo um dos mais relevantes papéis constitucionais deferidos aos órgãos e às instituições estatais. Esse texto é do ministro Celso de Mello, proferido no mandato de segurança 24.510 e trazido pela relatora. Pelo questionamento apresentado no Ministério Público de Contas sobre a configuração ou não da circunstância ensejadora da inexigibilidade de licitação, autorizar a contratação de lá ministra ainda, de João Azedo e Brasileiro, advogados associados a figuras razoáveis que o Tribunal de Contas do Maranhão possa, precariamente e de forma fundamentada, sustar a eficácia da cláusula contratual cujos termos estabelece. Aí ele traz as duas cláusulas e isso, a suspensão de segurança, 5.782, relatora, ministra, presidente à época, Carmen Lúcia, julgada em 27 de junho de 2017, portanto, relativamente recente. Não bastasse, a Lei Complementar 464, em seu artigo 120, traz expressa autorização ao TCE para determinação de natureza cautelatória no início ou no curso de qualquer apuração, desde que existente, fundado receio de grave lesão ao patrimônio público ou ao direito alheio ou risco de ineficácia da decisão de mérito. Necessário, pois, que se reúnam fomos boniores e periclo in mora, traduzidos respectivamente na plausibilidade do fundamento jurídico e no risco que a extensão temporal até o julgamento do mérito importe em dano maior ao interesse público. No presente caso, a unidade instrutiva identificou a realização de contratação direta em situação que não se amolda ao permissível legal. O fundamento jurídico maior do apontamento reside no artigo 25, inciso 2, da Lei 8.666/93. Eu trago aqui, senhores, no voto, o artigo 25, inciso 2, trago o parágrafo 1º também, em que diz: considera-se de notória especialização profissional empresa cujo conceito no campo de sua especialidade decorrente do desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial, indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto, o que eventualmente não é o caso. Ainda que o dispositivo transcrito dispõe sobre hipótese de cabimento da inexigibilidade de licitação irrelevante julgado sobre o tema, o STF tratou da específica contratação de serviços jurídicos. Na oportunidade, foram estipuladas balizas que permitem uma análise mais objetiva do caso, tendo o relator, nesse caso o ministro Roberto Barroso, consignado seu voto. Diz o ministro: o Supremo já teve a oportunidade de analisar a matéria, concluindo pela dificuldade em se realizar a licitação para a contratação de serviços advocativos. Apesar da dificuldade, é necessário atribuir maior densidade da interpretação dos parâmetros legais, da notória especialização do profissional e da singularidade do serviço. A falta de tais balizas é prejudicial ao interesse público e aos interesses legítimos dos contratantes privados. Assim, na tentativa de aumentar a transparência e a segurança da avaliação a ser conduzida pelo poder público, entendo, o ministro diz, que a inviabilidade da competição deve ser aferida a partir dos seguintes critérios: necessidade do procedimento administrativo formal, notória especialização do profissional a ser contratado, natureza singular do serviço, inadequação da prestação de serviço pelos integrantes do poder público e verificação da prática de preço de mercado para o serviço. Diante dos critérios apresentados, afiguram-se essenciais para o desvio do caso, ora, subexame,
a notória especialização do profissional a ser contratado e a natureza singular do serviço e a inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do poder público. E aí o relator, no caso, o ministro Barroso, ele continua. A notória especialização a ser contratado, como se percebe, que a norma exige é que a escolha recalha sobre o profissional dotado de especialização notória, ou seja, incontroversa. Não basta, portanto, que goze de confiança pessoal do gestor, sendo necessário que a sua qualificação diferenciada seja ferida por elementos objetivos reconhecidos pelo mercado. É o caso, formação acadêmica profissional do contratado, sua equipe, autoria de publicações, pertinente ao objeto da contratação, da experiência de atuações pretéritas semelhantes, tarará. E sobre a natureza do serviço, diz o ministro, está transcrito tudo no voto, mas destaco. Natureza singular refere-se ao objeto do contrato, ao serviço a ser prestado, deve escapar à rotina do órgão contratante e da própria estrutura de advocacia pública que atende. E ainda destaco do que diz o ministro, a singularidade do serviço não exige que exista um único profissional apto, mas sim que se demonstre a presença de características próprias do serviço que justifique a contratação de um profissional dotado de determinadas características em detrimento de outros potenciais candidatos. Configura-se, portanto, a impossibilidade ou relevante inconveniência de que a atribuição seja exercida pela advocacia pública. STF, ministro Roberto Barroso, esse julgado do dia 26/8/2014, publicado em 3 de outubro de 2014. Transmutados esses 3 requisitos para hipótese vertente, verifico em relação à notória especialização do contratado, o parecer do Ministério Público pontuou. Diz lá o doutor Carlos Roberto. No que se refere a esse ponto, quanto à notória especialização, o gestor do município não demonstrou a sua ocorrência, portanto, não provou que o escritório da advocacia contratado diretamente apresenta notório saber jurídico relativo ao assunto jurídico a serem judicializados. Desse modo, em virtude da ausência da apresentação de documentos probatórios, não restou comprovado pelo gestor municipal que o escritório da advocacia contratado diretamente já patrocinara outras demandas judiciais relativas à recuperação de diferenças que não foram repassadas ao município, bem como referentes à retificação da base de cálculo para os próximos repasses da FPM, o que caracterizaria experiência jurídica. Diz ainda o doutor Carlos Roberto, no seu parecer. Também não se firmou comprovado que os profissionais que atuam no referido escritório de advocacia tenham uma produção técnico-literária correspondendo aos artigos jurídicos e livros publicados, o que se configuraria notória especialização. Digo eu, compulsando os autos, verifique que assiste razão ao parqueio, uma vez que o gestor não colecionou qualquer documento hábil ao comprovar a notória especialização do escritório contratado, limitando-se a alegar que o mesmo já havia prestado serviço advocatício a outros entes municipais e os advogados possuem pós-graduação. No que tange à natureza singular de serviço, o voto do ministro Barroso, anteriormente transcrito, esclarece que o objeto deve escapar à rotina do órgão contratante e da própria natureza da advocacia pública. Logo, não merece prosperar o argumento da defesa de que a atividade advocatícia é essencialmente singular. Ressalto por oportuno que o projeto de lei 4.489/2019, que incluía o artigo 3º ao Estatuto da OAB, por considerar que, aspas, os serviços profissionais de advogados são de natureza técnico singular quanto a comprovada notória especialização, foi objeto de veto total pelo presidente da República, esse ainda pendente de apreciação pelo Congresso, até a data desse voto. Na mensagem 05/2020, publicada no Diário Oficial da União em 8/1/2020, o chefe do Poder Executivo Federal vetou a totalidade do projeto de lei por contrariedade ao interesse público e à inconstitucionalidade, consignando, dentre outras razões, que a propositura legislativa, ao considerar que todos os serviços advocatícios e contábeis são, na essência, técnicos singulares, viola o princípio constitucional da obrigatoriedade de licitar, nos termos do inciso 21, artigo 37 da Constituição da República, tendo em vista que a contratação de tais serviços por inexigibilidade do processo licitatório só é possível em situações extraordinárias, cujas condições devem ser avaliadas sob a ótica da administração pública em cada caso específico, conforme entendimento
do Supremo Tribunal Federal, invocando, inclusive, as palavras do ministro Barroso. Portanto, é ulterior da deliberação do Congresso Nacional, permanece até ulterior da deliberação, permanece inalterada a legislação que rege a matéria, de modo que a natureza singular do serviço advogativo deve ser aferida no caso concreto. Na hipótese da inelegibilidade de licitação 06/2018, não estamos mais tratando nem da 05 que foi cancelada. A Prefeitura Municipal de Macau visava a contratação do escritório de advocacia com serviços técnicos profissionais especializados na recuperação das diferenças que não foram repassadas no município nos últimos 5 anos, referente ao Fundo de Participação do município e a retificação da base de cálculo para que a União realize corretamente os próximos repasses. A respeito da singularidade do objeto, o corpo técnico traz algumas observações. Dentre elas, registrou o aumento de que a necessidade de contratação ostenta é alta complexidade de demanda não merece prosperar, uma vez que não se observa dificuldade para a realização do objeto do contrato em grau que torne impossível a atuação da Procuradoria do município. Aliás, ainda que aceitemos o argumento que o corpo jurídico do município não possui competência para peticionar nessas ações, é necessário fosse a contratação de advogados desse fim, poucos seriam os escritórios de advocacia sem competência para atuar nessa área. Inclusive, é possível facilmente constatar que não existe qualquer complexidade na propositura de ação de recuperação de créditos de FPM. Tanto é assim que a Confederação Nacional do Município disponibilizou em seu site um modelo de ação com todos os fundamentos jurídicos necessários para embasar uma petição que se deseja recuperar tais créditos. Necessário pontuar, desde logo, que o aludido modelo de petição disponibilizado pela Confederação Nacional do Município de respeito à inclusão na base de cálculo da FPM dos valores angariados pela União por meio do regime especial de regularização cambial e tributária a título de multa, e que não há nos autos indicação de que a demanda do município de Macau se referia a essa situação específica. Por outro lado, tem-se que a base de cálculo do FPM está prevista no artigo 159 da Constituição Federal, sendo uniforme para todos os municípios, razão pela qual entendo que, ao menos no presente momento processual de cognição sumária e não exauriente, que a demanda a ser juizada pelo ente não se reveste de singularidade. Tratando-se de serviço ordinário, a atividade deveria ser desempenhada por servidor do quadro, admitido mediante prévia realização de concurso público, na esteira do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. E sobre o tema, esse tribunal já sumulou, nós temos a nossa súmula 28, que eu transcrevo no voto. Convém destacar que a ADAM realizou um levantamento do quadro de servidores da Procuradoria, restando consignado na representação. Como o município de Macau, diz a ADAM, possui em seus quadros 4 servidores que compõem a Procuradoria do município, sendo 2 assessores especiais, um coordenador jurídico e um procurador-geral, não se vislumbra a necessidade de contratação de terceiro para a prestação de assessoria jurídica quando se tratar especificamente de serviços que não exigem conhecimentos técnicos especializados. Nessa toada, o gestor não pode alegar impossibilidade ou deficiência de estrutura para que a demanda não seja conduzida pela PGM. Ademais, não foi demonstrado relevante inconveniente da prestação de serviço pela advocacia pública, notadamente em razão da ausência de especificidade da matéria. Desse modo, não há que se falar em inadequação da prestação de serviço pelo quadro próprio do poder público. Antes exposto, mesmo que se considerasse a possibilidade desnecessária de que o município contratar uma assessoria jurídica específica para juizar a demanda relativa a base de cálculo da FPM, em razão do descumprimento dos requisitos previstos no 25.2 da Lei 8.666/93, tal procedimento não poderia ocorrer por inexigibilidade, mas por um processo licitatório normal. Diante de tais argumentos, documentos trazidos auto, considerando o juízo de convicção que comporta esse momento processual, encontra suficientemente demonstrada a plausibilidade jurídica do questionamento posto na representação no tocante à indevida contratação de serviços advocatícios ordinários por inexigibilidade. Quanto ao perículo in mora, entendo presente a necessidade de uma atuação cautelatória no presente caso, em caráter de urgência, a fim de evitar postergação no tempo de provável irregularidade em curso. Eis que o julgamento de mérito do presente processo poderá demandar um significativo tempo,
além do dano ao erário decorrente do indevido pagamento de honorários advocatícios, a atuação preventiva do tribunal também tem como escopo de paralisar a situação que importa em malferição das normas e princípios tutelados por este órgão de controle. Por fim, ressalto que a suspensão do prazo processual levada a efeito pela Portaria 094/2020 do TCE não alcança o cumprimento da medida cautelar discutida nos presentes autos, pois se enquadra na hipótese de medida urgente, excepcionado pelo artigo 1º da referida portaria. Já concluo, senhores. Diante de todo exposto, acolho a proposta do Corpo Técnico do Ministério Público de Contas, voto pela concessão de medida cautelar para fim de determinar a Prefeitura Municipal de Macau que, no prazo de 15 dias, a contar da intimação do gestor, suspenda os efeitos da inelegibilidade de licitação 06/2018 e dos atos dela decorrentes, abstendo-se de realizar qualquer pagamento. No caso, o contrato seja anulado, os processos judiciais eventualmente ajuizados por Marco Inácio Advocacia devem ser imediatamente assumidos pela Procuradoria do município, não havendo qualquer prejuízo. Em 5 dias subsequente ao encerramento do prazo fixado no item A, comprove-se o cumprimento das medidas determinadas no A e no B, sob pena de multa pessoal e diária ao gestor no valor de R$1.000, conforme o artigo 110 da Lei Complementar 464/12. E ainda, no prazo de 20 dias, contado da intimação do prefeito municipal, encaminhe-se ao tribunal cópia da íntegra do processo de contratação de Marco Inácio Advocacia, qual seja a inexigibilidade 06/2018, incluindo eventuais aditivos do referido processo. Caberá à Diretoria de Atos de Execução proceder com a intimação do prefeito, observando o meio mais célere possível, nos termos do artigo 46, parágrafo 3º da Lei 464/12. É o voto, senhor presidente. Vossa Excelência, a gente tem processo? Não, senhor presidente, não tenho mais processo a relatar na presente sessão. Pois não. Senhor presidente? Sim. Ainda em relação ao voto que eu tenho a proferir neste processo do doutor Gilberto, eu gostaria de sugerir uma pequena adequação, doutor Gilberto. No dispositivo, quando o senhor, no item B, né, na linha B aí do dispositivo, quando o senhor condiciona a habilitação dos procuradores à anulação do contrato, eu penso que ficaria melhor sem essa condição. Penso que o senhor poderia dar o mesmo prazo de cumprimento do que foi posto na linha A para habilitação dos procuradores, porque pode ser que ele opte por suspender os efeitos da contratação, como está previsto na linha A, e não pela anulação do contrato. E aí pode ser que entenda que não seria necessário habilitar os procuradores caso não faça a anulação, né? Eu penso que ficaria melhor dar o prazo de 15 dias para que ele habilite a Procuradoria para atuar no processo judicial. A ideia é exatamente que não haja prejuízo nos pleitos do erário. Correto. Mas veja que quando o senhor coloca que ele só deve habilitar caso anule o contrato, veja que pela redação do seu dispositivo, o senhor colocou como proposta que, no caso o contrato seja anulado, os processos judiciais eventualmente ajuizados devem ser imediatamente assumidos pela Procuradoria do município. Sendo que na sua proposta na linha A, no item A, o senhor deu um prazo de 15 dias a contar da intimação para que ele suspenda os efeitos da inexigibilidade dos atos dela decorrentes. Isso. Então, pode ser que ele opte por suspender os efeitos do contrato e não anular. E não dê cumprimento a certo, entendi. de
habilitar em qualquer dos casos, suspendendo ou anulando, que habilite os procuradores. Que habilite os procuradores para evitar qualquer prejuízo à defesa dos interesses do município no âmbito dos processos judiciais, né, que seguem. Ótimo. Eu adoto e vou fazer o ajuste. Agradeço. No mais, eu acompanho o voto, assim, registro, que é mais um precedente importante no enfrentamento desse tipo de contratação irregular. Há vários municípios contratando escritórios para ajuizamento de ações similares, para a cobrança de diferenças de FPM, para também cobranças de royalties, né? Para a rediscussão de uma série de aspectos relacionados à arrecadação de recursos próprios do município. E esses municípios, em muitos casos, estão, na verdade, nomeando verdadeiros sócios da administração municipal, ao preverem, inclusive, honorários de êxito da ordem de 20% da arrecadação que advirá do ajuizamento dessas ações para os escritórios de advocacia. Inclusive, em outros processos da minha relatoria, eu me recordo pelo menos de um que envolvia a contratação de escritório para ajuizamento de cobranças de royalties. Eu cheguei, inclusive, a decretar a disponibilidade de bens em razão dos elevados montantes já de dano horário caracterizados no caso, né, do processo que relatei. Né? Percebo acho que era no caso de Monte Alegre. Aí, no caso desses autos que o senhor relatou, o corpo técnico ainda não apontou os valores efetivamente pagos, né? Isso. Acho importante que o corpo técnico... Por isso que a gente pede o contrato, né? Pede a remessa. Para a próxima etapa, eu acho que é se quantificar efetivamente quanto já foi, né, realizado de pagamento irregular, a título de honorários, para se avaliar em seguida a eventual decretação de medida similar, né? Mas isso, claro, vai... O item D é exatamente isso. Ele tem que encaminhar todo o processo para que possa seguir essa apuração. Então, dito isso, eu acompanho e parabenizo o conselheiro Gilberto pelo voto. Agradeço e, senhor presidente, não tem mais processo a relatar na presente sessão. Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao conselheiro, senhor conselheiro Antônio Hélio. Bom dia mais uma vez, senhor presidente, senhor conselheiro, ilustre representante do Ministério Público, senhores e senhoras aí que estão nos acompanhando, colegas servidores do tribunal e todos os que nos assistem aí pela transmissão no YouTube. Eu tenho a relatar na sessão de hoje o processo 13.816 de 2014, interessado a Prefeitura Municipal de Upanema, responsável o senhor Luiz Jairo Bezerra de Mendonça, relatório. Trata-se de análise da gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Upanema, referente ao exercício de 2013, de acordo com a resolução 004/2013, ao analisar a matéria preliminarmente, o corpo técnico sugeriu a citação do gestor responsável pelos atrasos nas publicações do relatório de gestão fiscal e relatórios resumidos da execução orçamentária, que as contas fossem julgadas irregulares e que fosse expedido o termo de alerta de responsabilidade fiscal para cientificar o Poder Executivo quanto à extrapolação do limite de alerta da despesa total com pessoal. Foi então expedido o termo de alerta e citado, o gestor apresentou defesa dentro do prazo legal. Após análise da defesa, em nova manifestação, a DAN sugeriu que as contas fossem consideradas irregulares, com aplicação de sanções pelo atraso na publicação do RGF do primeiro semestre, atraso no envio do comprovante de publicação deste mesmo relatório de gestão fiscal, atraso de publicação dos relatórios resumidos da execução orçamentária do primeiro, segundo, terceiro e quinto bimestres e atraso no envio do comprovante de publicação também dessas mesmas peças. Vieram os autos em seguida ao meu gabinete por redistribuição em virtude da decisão administrativa 07/2016.
Encaminhados os autos ao parquê, em parecer da lavra do doutor Carlos Roberto Galvão Barros, o Ministério Público de Contas se pronunciou opinando pela irregularidade das contas, sem prejuízo da aplicação de sanção de até R$ 10.000 prevista no artigo 107, inciso 2º da Lei Orgânica, e ainda a aplicação de multas pelo atraso na publicação do RGF do primeiro semestre e atraso no envio do comprovante de publicação, além do atraso na publicação dos relatórios resumidos e também do envio dos comprovantes. Passo, então, é o que importava relatar, eu passo, então, à proposta de voto. Inicialmente, eu trato da questão preliminar, afeta a competência dos tribunais de contas para julgar as contas de gestão do chefe do Poder Executivo. Trago aqui a tese fixada no recurso extraordinário 848.826 pelo Supremo Tribunal Federal, para dizer que permanece intacta a competência dos tribunais de contas para julgar contas de gestão, impor obrigação de ressarcimento de danos ao erário e aplicar sanções aos prefeitos, considerando que, na tese fixada, o Supremo restringiu a necessidade de submissão do julgamento à Câmara Municipal competente apenas para os fins relativos à inelegibilidade. Nesse sentido, com o objetivo de definir os procedimentos relativos à submissão da deliberação quanto à inelegibilidade dos prefeitos às respectivas câmaras, foi editada a Resolução 31/2018 por este tribunal, sendo que, nos termos do seu inciso 1º, do parágrafo 2º do artigo 2º, está dispensada a emissão de parecer prévio específico para o julgamento pela Câmara, exclusivamente para os fins relativos à inelegibilidade, nos processos que tratam da fiscalização e julgamento da gestão fiscal, que é o caso dos presentes autos. Então, entendo eu, está dispensada a emissão do parecer prévio específico para submeter a deliberação da Câmara, a questão afeta a inelegibilidade, no caso dos autos que tratam da análise da gestão fiscal. Né? Superada a questão preliminar, a compulsão dos autos, percebe o corpo técnico e o parquê identificaram irregularidades a partir da análise da gestão fiscal relativa de 2013, sob a responsabilidade do senhor Luiz Jairo Bezerra de Mendonça, Prefeitura Municipal de Ipanema, uma vez que, na condição de gestor, atrasou a publicação do RGF do primeiro semestre, atrasou o envio do comprovante de publicação do RGF do primeiro semestre, atrasou a publicação dos relatórios resumidos da execução orçamentária, primeiro, segundo, terceiro e quinto bimestres, e atrasou o envio dos comprovantes de publicação, descumprindo exigências da chamada Lei de Responsabilidade Fiscal e da Resolução TCE 04/2013. Em relação especificamente aos atrasos de 5 dias na publicação do relatório resumido da execução orçamentária do primeiro bimestre, 12 dias do segundo bimestre, 6 dias do terceiro e 3 dias do quinto, se impõe a aplicação de multa no valor de R$ 1.300. No tocante à publicação ao atraso da publicação do RGF relativo ao primeiro semestre, ocorreu atraso de 13 dias. Nesse caso aqui, se impõe a aplicação de multa no valor de 5% dos vencimentos anuais do gestor, nos termos do artigo 5º, inciso 1º da Lei 10.028, combinado com o artigo 29, inciso 1º da Resolução 04/2013, que perfaz um montante de R$ 7.200, já que o subsídio mensal do prefeito, à época, era R$ 12.000, totalizando a remuneração anual de R$ 144.000. Em relação ao atraso nas publicações e ao atraso no envio dos comprovantes dessas publicações, eu discordo da sugestão do corpo instrutivo do Ministério Público quanto à imposição de multas cumulativas, considerando que, se o ordenador de despesas realizou a divulgação com atraso, ilegalidade já sancionada, conforme descrito anteriormente, entendo que tal sanção já engloba a punição pelo envio extemporâneo dos comprovantes, conforme entendimento já consolidado nesta Corte, como exemplo no julgamento aqui dos processos que eu indico. Indico aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 precedentes.
Digo ainda que, em sua defesa, o gestor apresentou documentos que comprovam que as publicações ocorreram em datas distintas das apontadas inicialmente pelo corpo técnico, entretanto, ainda persistiu o atraso nas publicações, conforme antes apontado, né? Eu fiz aqui a imputação das sanções com base no atraso que efetivamente restou comprovado ao final. Alegou ainda que em 2013 teria sido seu primeiro ano de mandato e representou um período de adequação das contas públicas, uma vez que a gestão anterior não teria tomado os devidos cuidados. Alegou também que a distância entre a Prefeitura de Ipanema e a sede do TCE seria de 300 quilômetros e, em 2013, este tribunal ainda não estaria aceitando o envio das publicações por meio eletrônico, o que dificultava o deslocamento dos portadores. Por fim, alegou que, em momento algum, teria intenção de promover obstáculos à fiscalização do TCE. Eu digo aqui que, no caso dos autos, está objetivamente comprovado que houve atraso na publicação dos relatórios, sendo que, nesses casos, a legislação impõe a aplicação das sanções, razão pela qual não há como afastar a imputação das multas a partir dessas alegações trazidas pelo responsável em sua defesa. Concluindo, então, a proposta de voto, concordando em parte com o corpo técnico e com o parecer do Ministério Público, né, discordando apenas da imputação da multa acumulada, né, pelo atraso no envio dos comprovantes de publicação, propõe aos senhores conselheiros o julgamento pela desaprovação da matéria nos termos do artigo 75, inciso 2º da Lei Orgânica, sem prejuízo da aplicação das seguintes multas ao responsável, o senhor Luiz Jairo Bezerra de Mendonça, prefeito de Ipanema, em 2013. No valor de R$ 1.300 pelo atraso nos comprovantes, pelo atraso na publicação dos relatórios resumidos da execução orçamentária, no valor de R$ 7.200 pelo atraso na publicação do relatório de gestão fiscal. E, por fim, registro que, no caso dos autos, por referir-se ao processo que trata da fiscalização e julgamento da gestão fiscal do chefe do Poder Executivo, não se aplica a emissão do parecer prévio, nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1º da Resolução 31/2018. É a proposta, Excelência. Vou tomar os votos. Na qualidade de decano, no dia de hoje, eu acompanho integralmente a proposta de voto do conselheiro Antônio Neto. Como vota o conselheiro Gilberto Chaves? Senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto proferido. Aprovado por unanimidade. Vossa Excelência, ainda tem processo a relatar? Não tem mais processo a relatar, eu agradeço a atenção. Então, nada mais havendo tratado, declaro encerrada a 10ª sessão ordinária da segunda, em formato telepresencial, a segunda Câmara do Tribunal de Contas, convocando na próxima para terça-feira, dia 5 de maio de 2020, mesmo horário regimental. Está encerrada a sessão.